Que a graça e a paz de Deus esteja com cada um dos irmãos aqui presente, né? Tanto os que estão na igreja como os que estão remotos. É, e que o Espírito de Deus também leve a mensagem mais longe do que o que estamos aqui. Que outros também, se possível, possam ouvir a mensagem e serem convencidos não pelo pregador, mas pelo Espírito Santo de Deus que atua na vida de cada um. Irmãos, há 2 sábados passados eu estava na igreja e eu participei também um pouco da lição, embora pouco participei em comentários, mas como ouvinte, e eu me deparei com esse verso de Romanos 2. Então, vai parecer um pouco repetitivo, né, os textos, porque esse texto são os textos que estão na própria lição, o texto da mensagem que vamos compartilhar com os irmãos, né? E para isso eu vou contextualizar lendo o texto. O verso está, a mensagem está dentro do texto de 16 do capítulo 2, do verso 16, que diz que o dia em que Deus julgará o segredo dos homens. E aí eu quero primeiramente ler o texto completo para contextualizar, né? E diz o seguinte, o texto, começando pelo verso 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, sejas quem for quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas, no teu semelhante. Pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, o julga e todavia praticas os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás do juízo de Deus? Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? Entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, e que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Por outro lado, reservará a ira e indignação para todos os que se conservam egoístas, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal. Em primeiro lugar para o judeu e em seguida para o não-judeu. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem. Primeiro para o judeu, depois para o não-judeu. Porquanto em Deus não existe parcialidade, pois todos os que sem a lei pecaram, sem a lei também perecerão. E todos os que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. Pois diante de Deus não são os que simplesmente são justos, ou seja, pois diante de Deus não são justos aqueles que simplesmente
ouvem a lei, mas sim aqueles que praticam a lei. De fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, muito embora não possuam a lei. Pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho da sua própria consciência. E Deus e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhe servindo de defesa. Todos esses fatos serão observados na humanidade, no dia em que Deus julgar os segredos dos homens por intermédio de Jesus Cristo, de acordo com as declarações do meu evangelho. É, o texto ele mencionado, ele é um texto que ele fala é tudo sobre julgamento, né? Julgamento de pessoas com outras pessoas e o julgamento de Deus para com as outras pessoas. Vivemos um tempo em que muitas pessoas, olha, ninguém pode me julgar. Mas a Bíblia, ela fala o contrário, né? No livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, diz o seguinte, o apóstolo, o autor da carta. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. As pessoas, elas muitas vezes tentam esconder, disfarçar, justificar. Mas uma coisa é certa: haverá um dia em que tudo será revelado. Deus abrirá todas os cofres dos segredos dos homens. Nada ficará oculto, nada ficará sem resposta. Jesus em Lucas, no capítulo 2, versículo 2, 12, versículo 2, ele tem uma mensagem muito interessante e muito importante para nós. Que ele diz o seguinte: nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E esse dia já está na agenda de Deus. Deus ele tem sua agenda. Para cada coisa, Deus tem sua agenda. Então, esse é o dia do juízo de Deus. O dia em que Deus colocará todos em evidência e desnudará os segredos de todas as pessoas. Está marcado. Paulo, quando ele fala sobre esse tema, ele não está falando com pessoas descrentes. Ele está falando com pessoas conhecedoras da palavra de Deus. Ele está falando com pessoas religiosas, pessoas que oram, pessoas que vão à igreja, pessoas que muitas vezes, em aparência, vivem o evangelho. No capítulo 2 de Romanos é tudo sobre isso. Romanos, no capítulo 1, ele diz, 2, versículo 1, portanto, ó homens, quem quer que seja que julgas, és indesculpável.
A religiosidade ela pode esconder pecados dos olhos humanos, mas não dos olhos de Deus. O livro de 1 Samuel, ele diz o seguinte, capítulo 16, versículo 7. Ó homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. O livro de Paulo, quando ele fala no versículo 16, ele dá um golpe final na moralidade. A gente, muitas vezes, não nos conhecemos. O ser humano não se conhece. Imagine eu conhecer outra pessoa. Nós tiramos, por exemplo, nós aqui na igreja ICBU. Nós nos vemos uma vez por semana. Nós conhecemos os irmãos. Olha, os irmãos são fantásticos. Mas e o interior das pessoas? Não conheço, eu não sei, eu não conheço, ninguém também me conhece. Nós não nos conhecemos. Por isso, quando eu estava na antiga igreja, eu achava interessante uma coisa que dizia o seguinte: se existisse a possibilidade de nós, ao chegarmos na eternidade, aqueles que estiverem lá, se tivéssemos a possibilidade, que isso não sabemos, porque Jesus disse que na eternidade ninguém, seremos como os anjos dos céus, de Deus, né? Mas se tivéssemos a possibilidade de ter a visão do passado da nossa vida, poderíamos ter surpresas de quem estarão lá e também surpresa de quem não estarão. Mas fulano de tal está aqui, impossível a vida que ele levava. Mas fulano de tal não está aqui. Como pode um cristão como aquele não estar aqui? Eu acho que isso vem bem a calhar nessa mensagem de Paulo, quando ele diz que Deus julgará os segredos dos homens. Em Atos capítulo 17, versículo 31, o apóstolo São Paulo ele diz que Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça. Esse dia ele é inevitável. Todos os seres humanos terão que passar por esta situação. Todos os seres humanos terão que estar diante do trono de Deus para dar conta de si mesmo a Deus, por meio dos seus atos, quer sejam bons, quer sejam maus. Os segredos dos homens. Deus, ele julga aquilo que ninguém viu, aquilo que ninguém vê. Deus, ele julga os pensamentos ocultos, os desejos escondidos, intenções disfarçadas, pecados cometidos no silêncio. Ninguém conhece ninguém. No livro de 1 aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 5, o apóstolo ele diz que Deus trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará os desígnios dos corações. Que coisa, mesmo. Deus manifestará os desígnios dos corações. Se fôssemos julgados simplesmente pelo que aparentamos,
seria fácil, porque nós já poderíamos dar um veredito, como diz, pelos seus frutos os conhecereis. Nós podemos até pensar que os frutos de alguém são maus e esse alguém será condenado, porque só vemos o exterior. Mas Paulo também diz: não julgueis antes do tempo, porque não sabemos. Quem sabe vivêssemos no tempo daquele ladrão lá na cruz do Calvário junto com Cristo. Pudéssemos dizer: esse aqui não tem salvação. Mas Jesus disse àquele no último momento da sua vida: estarás comigo no paraíso. A questão, meus irmãos, não é apenas o que fazemos. A questão é o porquê fazemos. Muitas vezes pensamos que fazer o bem. Ora, fazer o bem está correto, mas e somente o fazer não é o mais importante. É por que fazer, é como fazer. Eu posso até fazer o bem para outro, quando esse bem pode ser com a motivação de prejudicar um terceiro. Posso até fazer o bem para um, na intenção de prejudicar um terceiro. Aí eu pergunto: os fins justificam os meios? Que isso nós possamos refletir. A Bíblia também diz que Deus também já decretou o nosso juiz. Nós já temos um juiz. No, prime... no... Na carta, no Evangelho de São João, no capítulo 5, versículo 22, Jesus disse o seguinte: o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então sabemos que vai chegar o dia do juízo, e também nós sabemos como esse juízo acontecerá, e também sabemos quem será o juiz. A Bíblia também diz que quem rejeita Jesus como Salvador também o encontrará como juiz. Como Jesus é o nosso juiz e também o nosso Salvador, aquele que o rejeita como Salvador, ele estará rejeitando também aquele que o julgará. Quem o recebe como Salvador, esse não terá, não deve temer o julgamento. Romanos, no capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se eu tenho o Salvador, como posso temer o julgamento? A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Então, o que isso nos traz de ensinamento? Que não devemos nos perguntar apenas o que eu fiz, mas também por que eu fiz. Com que propósito eu fiz? Nós vivemos hoje no mundo da internet,
Nós vivemos no mundo das redes sociais, em que as pessoas fazem questão, muitas vezes, de fazer o bem, mas com que motivação? Com a câmera do seu celular ligado, para que todos percebam que eu sou bom, para que todos saibam as boas atitudes e os bons, né, exemplos que eu dou. Mas será que isso está de acordo com aquilo que a Bíblia nos ensina quando diz que a tua mão de direita não veja o que a esquerda faz, ou vice-versa? Fazer o bem, mas, como diz, sem olhar a quem, né? Que não seja divulgado aquilo que eu faço, porque eu só preciso receber o galardão de Deus e não dos homens. Por isso, sempre aí vem a pergunta: eu faço o bem para ser visto? Para ganhar muitos likes, muitas visibilidades, muitos compartilhamentos? Eu sou bondoso na frente e critico no secreto? Eu sorri por fora e odeio por dentro? Eu poderia estar falando você, mas eu prefiro falar na primeira pessoa, eu. Porque quando prego, não prego para o outro. Primeiramente, eu falo para mim mesmo, porque eu conheço a minha vida. Eu sei o quanto eu sou imperfeito e quanto necessito da graça e misericórdia de Deus. No Salmo 139, o salmista ele fala o seguinte, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Então, meus irmãos, a gente, nós que somos cristãos, nós precisamos cuidar de nós mesmos, da nossa vida espiritual. Parar de, sei lá, de olhar o outro e pensar. Quantas e quantas vezes nós pensamos, né, na vida do outro, da espiritualidade do outro? Às vezes nos preocupamos o pecado do outro, enquanto que Deus, né? Jesus, certa vez, ele disse: por que tu olhas no cisco que está no olho do outro e esquece da trave que está no teu? Tira primeiro a trave do teu olho, para que tu enxergues bem para tirar o argueiro do outro. Por isso, meus irmãos, quando nos colocarmos diante de Deus, é, entremos na presença dele com a certeza de que não adianta ter a vida que temos na presença de outros seres humanos. Nós temos que ter a certeza de que Deus, ele não precisa que nós escondamos nada. Ele não precisa que nós entremos na presença de Deus, dizemos que somos cristãos, quando não se não somos.
Abramos a nossa vida a Deus e dizendo o seguinte: olha, eu não sou isso que eu aparento. Eu devo viver a minha vida como aquele que está sendo exposto diante de Cristo. Eu tenho que pensar o seguinte: se eu, né, como eu deveria estar se meus irmãos percebessem o meu interior? Se aquilo que é o secreto da minha vida fosse mostrado em uma tela na frente da igreja, será que eu ficaria tranquilo? Será que eu ficaria confortável? Ou será que o desespero tomaria conta de mim? Provérbios capítulo 15, versículo 3 diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os justos e os injustos. A nossa vida cristã, ela é transparente diante de Deus. Ela é oculta diante dos homens, mas diante de Deus ela é transparente. Eu não quero simplesmente colocar isso para desespero nosso, ou seja, para o meu desespero, porque até esse momento seria para o meu desespero. Mas graças ao meu Deus, porque o meu juiz também é o meu Salvador. Porque o mesmo Cristo que me julga, que vai me julgar, também é aquele que me perdoa. Porque o mesmo juiz que revela os segredos dos homens é aquele que cura e que perdoa os pecados dos homens. Ele cura as enfermidades espirituais. Porque o mesmo juiz que expõe o pecado oculto também é aquele que restaura a vida. Isaías, no capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como o algodão, né? Aquele algodão branco, branco como a... Para concluir, meus irmãos, essa reflexão que faço agora. Romanos, no capítulo 16, ou 2, versículo 16, ele não é uma ameaça para nós, mas ele é um motivador para nos aproximarmos de Deus, para nos desnudarmos diante de Deus e pararmos com o disfarce que temos.
com a hipocrisia, que muitas vezes toma conta do eu. Ele é um convite a sermos autênticos diante de Deus. Deus, ele não quer a nossa aparência de cristãos, né? A nossa, sei lá, a nossa performance, sei lá, de religiosi- regio- religiosi- re- religiosidade. Era isso que mais Jesus condenava no passado. Era a hipocrisia na aparência. Por isso ele não quer hoje dizer a mim mesmo. Eu tenho certeza que ele não quer dizer para mim, sepulcro caiado. Eu tenho certeza que ele quer dizer para mim outra coisa que não sepulcro caiado. No livro de Romanos, tem uma mensagem para nós muito importante, lá no capítulo 12 de Romanos. No capítulo 12 de Romanos, no versículo 1, ele diz o seguinte: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, sendo agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, que essa reflexão, ela, desde de há 2 semanas atrás, quando eu me deparei com esse verso na lição, esse verso ele tem me consumido durante esses dias. Eu disse para mim mesmo, na próxima oportunidade que eu tiver de abrir a palavra, vai ser uma reflexão sobre esse verso. No dia em que Deus julgar os segredos dos homens. Eu espero que nesse dia eu seja justificado diante de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a nos colocarmos. Eu vou me colocar de joelhos. Se puderem, os irmãos também se coloquem de joelhos para a oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai que habita nos céus, santificado seja o teu nome, ó Deus. Tu, Senhor Deus, que sonda os corações dos homens. Tu que revelas, Senhor Deus, as profundezas, aquilo que está em oculto e aquilo que está em secreto, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus. Perdoa os nossos pecados, Pai. Transforma as nossas vidas. E não imputas a nós, ó Deus, o nosso pecado. Mas, Senhor Deus, coloca em nós, ó Pai, esse arrependimento de nos afastarmos de Ti, ó Senhor Deus. Porque nem isso somos capazes de fazer, Senhor Deus, sem a Tua ajuda.
que é nos arrependermos, Pai. Abençoa cada irmão aqui presente, ó Pai. Tanto, Senhor Deus, que estão online, como os que estão na igreja. E porventura, Senhor Deus, aqueles que em algum momento da vida puderem, Senhor Deus, participar, ó Pai, dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém.